Muito bem, graças a Deus, paz, povo amado, paz, povo querido, ó. O dia hoje tá meio duvidoso no clima, né? Mas o importante é que acima do nublado tá a presença de Deus, né? Tá o nosso Senhor e Salvador Jesus. Quem nunca dorme, quem nunca falha, e prevalece, né? Sobre tudo. Pois é, hoje eu vou tem umas 5, 6 pessoas que mandou. E algumas pessoas, como que fala, marcaram, né? E pediram pra me falando. Não vou estar respondendo os que estavam criticando, tá? Porque o crítico ele já tem uma opinião formada e é inútil. A gente se torna tolo se a gente quiser justificar algo para quem na verdade não irá mudar a sua maneira de pensar, nem mediante a base e das escrituras sagradas, não é verdade? Pois é, muitas pessoas me falaram a respeito de heresia e pediram a minha opinião a respeito de muitas questões, como coisas consagradas, objetos consagrados, e queriam que eu expusesse aqui a minha opinião a respeito. E deixo um ressalvo que é a minha opinião, não é um veredito, porque mesmo ela sendo baseada na palavra de Deus, e eu vou mostrar aqui várias passagens a respeito disso, fica a critério de cada um, no final das contas, acreditar ou não naquilo a qual Deus ele mostra pra gente no decorrer dos milênios e no decorrer também da vida de toda a raça humana na Terra, não é verdade? Pois é. A Bíblia fala que existe a multiforme graça de Deus, ou seja, a graça de Deus se revela de diversas maneiras. Se a gente começar a ver no Velho Testamento, a unção de Elias estava na sua capa. Ela não estava só no corpo dele, só na vida dele, não. Porque quanto antes dele subir, ele disse, quando Eliseu pediu a porção dobrada, foi falado a ele: olha, Eliseu, se você me ver subindo e conseguir pegar a minha capa, você então vai receber o seu pedido, porque o seu pedido ele é muito difícil de ser realizado. E sucedeu que Eliseu viu subir, tomou posse da capa e logo após já usou a capa, bateu a capa no Rio Jordão e o Rio Jordão se abriu, né? Nós vemos o caso de Moisés. Ele não precisava usar um pedaço de madeira. Deus precisava usar um pedaço de madeira para abrir o mar. Mas ele falou: toca, Moisés, o cajado sobre as águas. Quando foi ser mostrado para Faraó, em tudo que o cajado tocava, havia pragas que se revelavam depois da unção daquele cajado tocar em determinadas coisas. Se a gente for parar para ver no Velho Testamento, são várias passagens, tá? De diversas coisas que Deus consagrava, ungia. E aí há pessoas que ainda assim não serão convencidas que Deus ele vai fazer de diversas maneiras. E é bíblico o ensinamento que declara que o nosso Deus ele separa coisas para si. Inclusive nós mesmos somos consagrados ao Senhor. Você pode escolher se tornar um vaso de honra ou um vaso de desonra. Você pode escolher se tornar alguém que vai ser cheio para a glória de Deus ou alguém que vai ser um instrumento do mal, da corrupção, da maldição. Então tudo sim pode ser consagrado. O pessoal da bruxaria, da feitiçaria que eu digo, eles sabem muito bem disso, né? Eles conhecem muito bem essa parte, porque consagram comidas, consagram roupas, elementos, objetos,
dão isso ao mal e às vezes causam infinitos problemas. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele cuspiu no chão, consagrou ali um barro com o seu próprio guspe, né? Para não dizer no sentido figurado, vamos falar diretamente. Ele fez lodo, ele fez barro com o próprio guspe da boca dele. E ele, através daquele barro, ele curou os olhos de um cego. Mas não antes de mandar aquele cego também ir se lavar no tanque de Siloé. Não antes de mandar também outro cego ir numas águas consagradas se lavarem, né? Ou quem não se lembra do tanque de Betesda, que Deus enviava um anjo para tocar e mexer nas águas, não é verdade? Então Deus pode usar o elemento que Ele quiser. E sim, eu acredito que coisas podem ser consagradas, porque Paulo ele não tinha um suporte, não tinha uma logística grande para poder enviar através, por exemplo, meios de comunicação, mas ele consagrava pedaços das suas próprias vestes e enviava para as pessoas. E a Bíblia fala que os espíritos malignos abandonavam a vida das pessoas, enfermidades eram curadas. A Bíblia fala que havia muitas maravilhas através das vestes de Paulo. O anjo de Deus tocava nas águas, mexia ela, o que tocava lá primeiro era curado, depois daquela consagração. E isso não são fatos isolados, não. Isso é uma realidade, tá? Mas, mesmo assim, muitos não crerão, criticarão, falarão mal, né? Às vezes por nunca terem provado, por nunca terem visto realmente que Deus ele se revela de multiforme, de muitas maneiras diferentes, tá? Ó, beijo no coração, a paz, povo de Deus. Vamos começar aqui mais um programa Poder Sobrenatural da Fé. Fiquem com Deus.